Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco terá início a 8ª sessão ordinária de 2021. Na ordem do dia, um projeto de lei em segunda discussão e um projeto de emenda à lei orgânica em primeira discussão. E esses dois projetos os senhores acompanham agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 2/2021, de autoria do vereador Rodrigo Alemão, que define a visão monocular como deficiência visual no município de Cubatão, o seu dia municipal e da outras providências. A data é do dia 5 de janeiro de 2021 e está em segunda discussão. O segundo item é o projeto de emenda à lei orgânica número 1/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga os dispositivos que menciona da lei orgânica do município de Cubatão. A data deste projeto de emenda à lei orgânica é do dia 8 de março de 2021 e está em primeira discussão. Portanto, os senhores poderão acompanhar a ordem do dia daqui a pouco aqui nesta Casa de Leis. E se aqui você não tiver a oportunidade de comparecer, você pode nos acompanhar pelas redes sociais TV Câmara Cubatão. A 8ª sessão ordinária aqui nesta Casa de Leis começa em instantes e, mais uma vez, será comandada pelo presidente desta Casa de Leis, o vereador Ricardo Queixão. Aguardem. Quem hoje? Havendo o nome legal, em nome de Deus e da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória da vítima do Covid-19 e do excelentíssimo senhor Bruno Covas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Para justificar a ausência do vereador Sérgio Calçados por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Justificar a ausência do vereador Rony do Bar, motivos particulares. Ausência justificada. Convido o vereador Tinho para ocupar a vice-presidência. Vereador Topete, a primeira secretaria. E nosso ilustre vereador Alan Matias para ocupar a segunda secretaria. Gostaria também de registrar a presença do nosso deputado Júnior Bozella, que está aqui presente com sua assessoria, e o nosso ex-vereador Lalá também, que estava por aqui, que agora não sei onde se encontra. O nosso vice-prefeito Ivan Debrando, que também está aqui nas galerias, e o vereador Marcinho também. Tendo em vista que o vereador Topete se encontra com a cirurgia, convido o nosso ilustríssimo Alessandro para assumir a primeira secretaria. Agradeço o vereador Alan Matias por ocupar a segunda secretaria.
Vereador Topete, que sente em seu assento, por favor. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa o balancete analítico da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de abril corrente ano. Solicita... Ah, não. Aqui não. Aqui é no outro. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, só para explicar que hoje, por ser cidadão ítalo-brasileiro, com cidadania registrada nos dois países, por ser o ano onde se comemora 138 anos do Pinóquio, eu trouxe esse enfeite para ficar durante esse ano na minha mesa, caso o senhor não se oponha. Olha, meu nobre vereador, por essa sessão eu posso até deixar, na próxima nós conversaremos, tá bom? Obrigado. Do vereador Rony do Bar, poda das árvores localizada na rua Jefferson Damião do Amaral, entre o número 169 e 158 na Vila Nova. Poda das árvores localizadas na rua 7 de setembro, próximo número 1020 na Vila Nova. Instalação de iluminação pública na região do Sítio Capivari, na rua Valdemar Luiz Martins, próximo ao número 960 no Jardim São Francisco. Limpeza das galerias de esgoto e bueiros na Vila São José. Poda de árvore localizada na rua Antônio Luiz dos Santos, próximo ao número 11, na Vila São José. Manutenção em torno de toda a Praça Marechal Floriano Peixoto, localizada na rua Ari Oliveira Barbosa, número 92, no Jardim Costa e Silva. Manutenção em torno de toda a Praça Euclides Figueiredo da Cunha, localizado Padre Bartolomeu de Guzmão, número 194, no Jardim Costa e Silva. Manutenção em torno da Praça Salgado Filho, localizado na rua Dr. Antônio Silva Cunha Bueno, próximo ao número 8, no Jardim Costa e Silva. Caminhe-se. Do vereador Kleber do Cavaco. Limpeza dos bueiros na extensão da Avenida Ferroviária 1, na Vila dos Pescadores. Reparo na Avenida Tancredo Neves, com a eliminação dos buracos. Limpeza de fossa na rua Beira-Mar, número 390, em frente ao bar do Alex, na Vila dos Pescadores. Reparo das luminárias na estrada Metalúrgico Ricardo Reis, na Ilha do Tatu. Instalação de placa de sinalização na Praça Januário Estevilar Adante, na Vila Nova. E poda dos coqueiros em frente à Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova República, no Bolsão 8. Encaminhe-se. Do vereador Wilson Pio, roçagem de mato na cota 200. Manutenção na calçada, brinquedos, quadra esportiva. Realização de estudos para implantar o VLP, veículo leve sobre pneus, 100% elétrico no lugar de VLT, BRT, entre as cidades de Cubatão e Santos. Realização de estudo para implantar calçadas e paisagismo sobre as áreas Torres da Transmissão de Energia no Vale Verde. Realização de estudo para implantar rotatória ou área para manobra de ônibus convencionais na linha 7 da Vila dos Pescadores, em frente à Vila Pelicas. Troca da placa de parada de ônibus, repintar guia e poste na rua Benjamin Constant, em frente ao número 97, no Jardim Costa e Silva. Manutenção e limpeza na calçada do Centro de Referência da Mulher do CSU, no Jardim Anchieta. Manutenção do leito carroçável na rua Antônio Frederico Zanam, no Jardim Costa e Silva. Realização de estudo para que linhas de ônibus com micro-ônibus possam estar no bairro Vila Elizabeth e gestões visando a realização de estudos para restaurar a locomotiva do Parque Anilinas e depois transferi-la para a frente da Estação das Artes. Caminhe-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares. Manutenção do serviço de jardinagem na Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Nova. Cumprimento da Lei número 3896, de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a divulgação de lista de espera de consultas, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações agendadas pelos cidadãos nas unidades da Rede Municipal de Saúde. Instalação de uma unidade do Poupa-Tempo, instalação de lâmpadas de LED entre a Escola Estadual Professor Zenon Clientes de Moura e o ponto final do ônibus. Rua Faixa de Olho Duto, no ponto final do ônibus até o número 500. E Rua 7, entre a Capela Nossa Senhora Aparecida e a Rua Faixa do Olho Duto, na Fabril. Manutenção do leito carroçável na Rua Ceará com a Rua Bahia, esquina da SIC.
Manutenção no leito carroçável na rua Jefferson Damião do Amaral, em frente ao número 395 da Vila Nova. Modificação do itinerário da linha de ônibus do transporte público que serve o bairro Vale Verde, linha 10, passando pela Avenida Martins Fontes em toda a sua extensão. Retirada ou poda da árvore na Avenida Henri Borden, em frente ao Hospital Municipal. E revitalização da Praça Miguel Batista da Guarda, situada entre as ruas Armando Salles de Oliveira e Belamino Amaral do Jardim São Francisco. Caminhos. Do vereador Alain Matias, limpeza de calhas do telhado do pátio de Cubatão. Poda das árvores próximas ao pátio de Cubatão. Instalação de divisórias para balcão de atendimento do pátio de Cubatão. Troca de lâmpadas para LED na rua 13 de maio, próximo ao número 73 e 83, na Vila Nova. Limpeza de fossas e troca de pavimentação e guias na rua Belamino Amaral, no Jardim São Francisco. Limpeza de fossas e troca de pavimentação e guias na rua Bernardino e Pinho Gomes, no Jardim São Francisco. Roçagem da Praça Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro. Roçagem na Praça Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro. Manutenção de calçadas na rua 13 de maio, quadra próxima ao Mercado Mara, próximo ao número 52, 60, 73 e 74, na Vila Nova. Manutenção na ciclovia da Avenida Henri Borden, próximo ao número 281, na Vila Santa Rosa. Do vereador Caminhos. Do vereador Tinho. Roçagem e limpeza do terreno ao lado do pronto-socorro infantil. Reforma do Centro de Artes e Esportes Unificado Céu das Artes, no Jardim Real. Limpeza das bocas de lobo na extensão da Avenida Tiradentes, no Costa Silva. Encaminhe-se. Essa presidência gostaria de registrar também a presença do nosso prefeito Ademário, com sua assessoria, Fabiana Haus, Parrela, seu motorista, e também o Guilherme, que é o nosso secretário de comunicação. Solicita ao senhor... Passamos o expediente aos senhores vereadores. Questão de ordem, ainda sobre a leitura dos requerimentos e indicações, eu gostaria de pedir que fosse apreciado pelo plenário a leitura, a votação para conseguinte leitura da resolução 2977 de 17 de maio de 2021. Só para leitura. Submeto ao plenário questão de ordem do vereador Rafael Tucla. Os vereadores que forem para aprovação... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, somente para que esclareça ao plenário, é resolução sobre qual assunto, que não ficou claro, foi só o número. Sobre a instauração da SEI para apurar supostas irregularidades na Fundação São Francisco Xavier. Explicado, vereador. Submeto ao plenário questão de ordem do vereador Rafael Tucla. Os vereadores que forem para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da resolução. Resolução número 2977, de 17 de maio de 2021. Ricardo de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, resolve. Ficam nomeados em comissão especial de inquérito os vereadores Rafael de Souza Vilar, presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, relator, Alain Matias Barbosa de Souza, Guilherme dos Santos Malaquias, Marcos Roberto Silva, Roniele Martins da Silva e Sérgio Augusto de Santana, membros, para no prazo de 60 dias investigar possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas pela Fundação São Francisco Xavier na prestação de serviços junto ao Hospital Municipal de Cubatão. Conforme disposto no requerimento 14 de 2021, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assinado, presidente. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Alain Matias Barbosa de Souza, a quem concedo a palavra para a apresentação de seus trabalhos. Nobres pares, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente. Fica aqui meu cumprimento também ao prefeito municipal, ao vice-prefeito e ao deputado federal Júnior Bozella, a quem estendo também os meus cumprimentos nessa Casa de Leis. Senhores presidentes e nobres pares, considerando que a população de Cubatão tenha que se deslocar a um serviço poupa-tempo de cidades vizinhas para questões como solicitações de documentação, por exemplo, RG, CNH, IPTU, guias da CDHU, SABESP, recursos de multas, autos de inflação,
de trânsito, certidão de valor venal, consultas de listas de vagas em creche, entre outros. Considerando que em outros municípios, como Santos, São Vicente, Praia Grande e outras cidades, tenham tais serviços oferecidos pelo governo do estado de São Paulo e nosso município não tenha, e que tais serviços poderiam ser fornecidos aqui em nossa cidade, considerando que nossa população já passa da casa de 140 mil habitantes. Requeiremos, observadas as formalidades regimentares após ouvidos o douto plenário, expedir ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ademar da Silva Oliveira, que use de seu bom relacionamento com o governo do estado de São Paulo, para requerer, junto com esta Casa Legislativa, um anexo poupa-tempo em nossa cidade, para que nossos munícipes não tenham mais que se deslocar para as cidades vizinhas. Sala Dona Helena Melete Cunha, 17 de maio de 2021. Em discussão, Essa palavra, com a palavra, vereador Alan Matias. Além desse requerimento encaminhado ao Poder Executivo, na qual o prefeito se encontra, né, para falar sobre uma unidade do poupa-tempo na nossa cidade. Sabendo da presença também do deputado Júnior Bozella aqui no dia de hoje, também tenho um ofício para poder apresentá-lo, encaminhá-lo, sabendo também do seu bom relacionamento com o governo do estado. Então, utilizar do bom relacionamento do governo municipal, do deputado federal Júnior Bozella, juntamente para fazer gestão com o governo do estado, para que possa, e já é de conhecimento nosso, que o governo do estado tem muito o que investir nos próximos meses, nesse pós-pandemia, e as nossas expectativas são de melhoras, e queremos sim que, dentre esses quase 100 unidades novas que serão instaladas aí no estado de São Paulo, que Cubatão seja agraciada, e assim, com certeza, diminuirá o fluxo das pessoas que precisam se deslocar para outras cidades para poder utilizar desse serviço que todos aqui, com certeza, já utilizaram, já precisaram. Eu mesmo tive que me deslocar ao Guarujá, há uns meses atrás, para poder fazer uma nova guia de RG. Enfim, com certeza vai sanar muitos problemas, uma unidade aqui, e, sem dúvidas, vai acarretar em geração de emprego para a nossa cidade. Por enquanto é só. Continue a discussão com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente parabenizo o vereador Alan Matias, companheiro partidário, pela apresentação deste requerimento. E é notório que o município de Cubatão necessita e é carente desse instrumento público de suma importância, que é o poupa-tempo, a nossa cidade, porque todos nós sabemos que aqui temos o maior polo industrial petroquímico da América Latina. Grande parte dos trabalhadores que querem acessar a ter uma vaga de emprego, de oportunidade, às vezes necessitam de atualização de documentos, e devido, principalmente a esse momento que estamos vivendo de pandemia, e que o desemprego assola inúmeras famílias, tem grandes dificuldades em estar atualizando a sua documentação e, consequentemente, entrando no mercado de trabalho. É uma demanda em que esse Poder Legislativo vem se manifestando, se posicionando da necessidade, desde que o poupa-tempo começou a se instalar no estado de São Paulo, justamente dizendo e provando da necessidade de nossa população. Só de minha parte, como vereador, Alan Matias, contando com a indicação que apresentei hoje, em que nós, em uma conversa nos bastidores ali, até ficamos surpreendidos que o senhor apresentaria e eu também hoje, isso é muito legal, muito importante, porque demonstra que temos a visão da necessidade deste aparelho público à população de Cubatão. São 6 trabalhos apresentados. E desde o ano passado, o poupa-tempo no estado de São Paulo começou a instalar em unidades com um poupa-tempo expresso, porque eles dizem, pelas regras deles, que eu particularmente discordo, que isso é possível em cidades com mais de 200 mil habitantes. E em Cubatão, por estar dentro de uma região metropolitana, se negavam durante todos esses anos a vinda. Mas agora, com essa nova modelagem que existe, eu tenho certeza, com esse anúncio de 100 novas unidades, Cubatão pode ser contemplado. E também é muito importante ressaltar o trabalho que o ex-secretário de Indústria e Comércio de Cubatão, Marcos Espírito Santo, iniciou todas as tratativas para a vinda desse poupa-tempo expresso à nossa cidade no momento que foi anunciado. E hoje, acredito que seja o momento de estarmos unindo forças, junto com o deputado que se encontra hoje aqui no nosso plenário, com o prefeito, com todos os poderes praticamente aqui, para trazer de fato esse importantíssimo aparelho público à população de Cubatão. Então desejo sucesso, porque o sucesso de Vossa Excelência é o sucesso da população de Cubatão, é o sucesso do Legislativo, que vem há tanto tempo pleiteando esse benefício à população de Cubatão. Então me coloco à disposição para sempre estar contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, vereador Alan, muito obrigado pela sua articulação política. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Meu deputado também, o Bozella. Muito obrigado. Porque agora a gente vê verdade. Hoje a gente vê verdade. Porque isso, Bozella, foi tema de 2 campanhas eleitorais do prefeito de bom relacionamento. E a gente sabe que não existia um bom relacionamento. Porque um prefeito bem relacionado era o prefeito de Santos, que tinha ferramentas públicas custeadas no todo pelo Estado de São Paulo, e nós ganhamos apenas no período eleitoral um cala-boca, que foi o poupa-tempo. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque as pessoas passam fome e precisam. Foi útil, mas não passou, bom prato, mas não passou de um cala-boca, infelizmente. Todos aqui que moram em Cubatão, os que apoiaram o PT, os que não apoiaram o PT, os que fazem política com o estômago, com o fígado, com o coração, sabem que Cubatão sempre teve um governador que nunca elencou o Cubatão como prioridade. Todos aqui sabemos, deputado, que os governadores do PSDB sempre governaram de costas para Cubatão. Para nós, sempre sobrou o que caía da mesa das cidades da região. Você, como parlamentar de São Vicente, sabe do que eu estou falando. São Vicente tinha apoio, Santos tinha apoio, Guarujá tinha apoio, e hoje o Alan tem um grande apoio, que o Alan não é bobo. Jamais ele ia apresentar um requerimento nessa sessão se ele não tivesse a garantia de um homem de palavra, que é o deputado Bozella, nosso deputado, que eu vou ter o prazer de trabalhar na rua de graça para Vossa Excelência, senhor deputado. Porque Vossa Excelência, sim, merece crédito pelo poupa-tempo, porque eu tenho certeza, depois da sua presença e do requerimento apresentado, será uma contemplação garantida para a nossa cidade. Parabéns, Alan, parabéns ao nosso grupo do deputado Júnior Bozella, e parabéns, Bozella, e toda a sua assessoria, por essa maravilha de ferramenta pública que Vossa Excelência está trazendo para a nossa cidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Alan Matias. Quero agradecer as palavras de parabéns, né, tanto do Rodrigo quanto do Rafael, mas como o Rodrigo também elencou, esse é um trabalho de várias mãos, não quer dizer que é apenas por conta do meu requerimento, por conta do meu pedido, né? Esse é um trabalho que já vem sendo feito há outros anos, outros parlamentares que passaram por aqui também já fizeram pedidos, e para contribuir, para dizer que nós estamos unidos e unificar tudo isso, tanto o requerimento para o executivo quanto o requerimento para o deputado, eu vou pedir que passe em plenário para que os vereadores possam subscrever e que isso não seja no nome de Alan Matias, mas sim um pedido de todos dessa Casa de Leis, tá bom? Continua em votação. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, aproveitando a presença do nobre deputado federal Júnior Bozella aqui, eu já faço questão também de explanar sobre um assunto em que vem preocupando todos os moradores da Baixada Santista, que foi o anúncio de 2 novos pedágios aqui em nossa região. Isso me causou muita estranheza e preocupação, porque no momento de pandemia, onde estamos com grandes dificuldades de se alimentar, as pessoas que necessitam do transporte para trabalhar, para ter ali seu ganha-pão, terão uma despesa a mais. Meu Deus do céu! E ainda, quando em nossa cidade de Cubatão, ficamos uma semana parados ali naquele autorama para se fazer um reparo, em que o carro parecia que uma montanha-russa, que quando subia e descia, continuou da mesma forma. Então me causou grande preocupação, e nada mais hoje é correto de que trazer essa preocupação ao nobre deputado, para que possa unir forças com os deputados da região, com a união de vereadores da Baixada Santista, para realmente que se recue nessa possibilidade de ter 2 novos pedágios na região, e que se tenha uma fiscalização efetiva de quem é de direito no nosso viaduto ali do Jardim Cacilho. Na minha opinião, aquilo já vir para o chão, porque é um autorama que não tem explicação aquilo. Então, deputado, por favor, interceda por nós, pela população da Baixada Santista, que é o que o senhor faz cotidianamente lá no Congresso, e agora precisamos, de fato, a intervenção de todos, a união de todos para a resolução desse problema e evitar a instalação de 2 novos pedágios na região aqui da Baixada Santista. É só isso, senhor presidente. Continua em votação. Peço a palavra, senhor presidente. De novo? Passa a palavra, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Alan Matias.
Senhor presidente e nobres pares, a regularização fundiária garante o direito à moradia àqueles que residem em assentamentos informais em áreas urbanas, conforme determina a Lei Federal de Regularização Fundiária 13.465/2017. A Prefeitura, como órgão aprovador da regularização, abre os processos administrativos nos núcleos e, em seguida, a Secretaria emite e publica a portaria. Considerando a instauração do processo administrativo de regularização fundiária urbana em trâmite pela Secretaria Municipal de Habitação e os pedidos da população local, constando no último cadastro mais de 125 unidades habitacionais do bairro Costa Muniz, visando atender às necessidades da população local, que reivindica ações dos seus representantes nesta Casa Legislativa, visando a concretização da benfeitoria mencionada acima. Ademais, considerando que as famílias proprietárias dos imóveis da região ora citada acima necessitam de regularização dos seus bens, pois com a normatização da área, os moradores irão sanar os constrangimentos em face da carência apresentada. Cabe ressaltar que a regulamentação dos imóveis irá contribuir para a valorização e desenvolvimento do setor, bem como proporcionará segurança, bem-estar à população. Requer observada as formalidades regimentais após ouvidos do plenário, expedir ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ademar da Silva Oliveira, a instauração do processo administrativo de regularização fundiária urbana do bairro Costa Muniz. Em discussão, Essa palavra, senhor com a presidente. palavra, vereador Alan Matias. Nobres pares, senhores vereadores e senhora vereadora, presidente, prefeito municipal, é do nosso conhecimento que a regularização fundiária tem caminhado bastante na nossa cidade, né? Nos últimos anos, o bairro do Jardim Nova República, a Vila São José, agora foi publicado Fabril, Cota 200, Caminho 2, enfim, estamos progredindo nessa questão. E eu quero sugerir, e se já estiver inserido, que tenha celeridade e que tenham, como eu estava conversando anteriormente, a sessão, conversando com o Rodrigo Alemão, que seja até instituído uma comissão especial de vereadores aqui nessa Casa de Leis, para que nós possamos apurar a questão do Costa Muniz. Costa Muniz, um bairro tradicional, onde outrora tinha um campo do Águia, tinha uma fábrica de borracha, ali um campo muito tradicional, um bairro muito tradicional, onde temos muitos amigos, muitas lideranças, pessoas que gostam daquele bairro de verdade, né, pessoas que cuidam dali daquele local. Ontem mesmo pude presenciar pessoas engajadas ali na Associação de Melhoramento de Bairro, a qual quero deixar o meu abraço ao presidente, a toda a diretoria e a todos ali que são totalmente engajados naquele bairro, tá? E a regularização fundiária nada mais é, hoje as pessoas podem até ter posse, né? Mas elas não podem fazer toda a regimentação com relação a cartório, a venda, a financiamento. Então, isso dá direitos para as pessoas terem os seus imóveis regularizados, o que acaba também valorizando o valor da venda daqueles imóveis e dando mais dignidade para aquelas famílias, tá? Então, fica aqui, senhor prefeito, a minha sugestão. Eu sei que essa questão já está avançando em outros bairros, e aí, por minha indicação, e tenho certeza que é de todos os nobres aqui, instituir também a questão do Costa Muniz. É isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, com essa palavra. Com a palavra, vereador Rafael. Parabéns, Alan. Você foi cirúrgico em mais uma necessidade da cidade, mais uma celeuma, mais uma dificuldade histórica do nosso povo. Regulamentação fundiária, muito importante. Primeiro passo, regulamentação fundiária. Agora o problema é o segundo passo, que também vamos aproveitar a presença do nosso deputado, nobre deputado, para pedir que seja feito também investimentos em moradias. Porque na nossa cidade, Bozella, os prefeitos estão acostumados a curar câncer com aspirina, sempre trabalhando no paliativo. O paliativo aqui é a regra, não é a exceção. Por exemplo, hoje, pasme, senhor deputado, enquanto um lado da Vila Natal era agraciada por cestas básicas, na Vila Esperança os barracos eram demolidos. E aqui eu não quero fazer juízo de valores, se invadido ou não invadido, se certo ou errado, se por força de lei. Mas prefeito nenhum de Cubatão pode governar pensando que está governando para o povo de Santos. O nosso povo é um povo, na sua essência, com problemas financeiros. Então, aqui, toda medida de equilíbrio se faz necessária. Eles tentam regulamentar a área
muitas vezes apenas para ter o ganho administrativo dessa regulamentação, em encargos e impostos. Porém, o vice-prefeito da cidade pediu no orçamento por diversas vezes que fosse reservado recurso público para a construção de moradia e nenhuma casa foi construída pela prefeitura. Então, gostaria de contar com Vossa Excelência também nessa empreitada, que não adianta regularizar a área e não dar dignidade, não dar a moradia, direito constitucional do povo e dever constitucional de federação, estados e municípios. Então, ninguém pode se isentar da responsabilidade de dar moradia digna para a população. E aqui na nossa cidade, se não são as intervenções por cima, a população continuaria sempre por baixo, sem ter aonde morar. Porque aqui paga-se há mais de 10 anos um auxílio moradia ridículo, de R$300, sendo que nenhum lugar, nem nas periferias da cidade, você aluga um cômodo por R$300. E ainda falam no final do discurso, governamos para todos, em especial para os que mais precisam. Mas, na prática, o discurso não é coeso. Tem um discurso e outra prática. E quando o discurso do político não anda colado com a prática, se enche de que essa lacuna? De descrédito. E o descrédito do prefeito tem lameado a Câmara por diversas vezes. Porque, às vezes, o parlamento silencia e, no nosso silêncio, pai de famílias como no Alternativo são jogados às traças desempregados e é comemorado no dia posterior pelo chefe do executivo. Meu nobre vereador, por favor, estamos em discussão, por favor, tá bom? Se atente ao assunto. E onde Continue. não está no assunto? Por Vossa favor. Excelência pode me explicar onde não está no assunto? Pode Eu não continuar, por concluí. favor. Continue, Eu vou chegar lá. por favor. Então, deputado, a gente vê essas inconformidades, essas aberrações na gestão, e são jovens como o Alan, que vão buscar, vão correr atrás e trazem forças positivas e do bem, como Vossa Excelência. Então, quero contar também com Vossa Excelência nessa questão do primeiro passo já está resolvido, e do segundo, que é o posterior, que é a construção e efetivamente dar moradia para a população. Eu acho que fiquei no tema, vereador. Parabéns. Continua em discussão, em votação. Peço a palavra. Em discussão? Com a palavra, vereador Roxinho, logo após, vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora Érica Versosa, desculpa, Jaque Barbosa, estou ainda no passado. Queria aqui parabenizar o vereador Alan Matias por essa iniciativa, porque é uma situação, vereador, que 70% hoje da nossa cidade é atingida por parte periférica. Então, isso é um caos que causa na vida das pessoas a questão da titularidade da sua residência. O senhor colocou aí em discussão no seu discurso a questão do Jardim Nova República, no qual fui morador por 27 anos. Muitas pessoas até hoje, como tive o prazer de entregar um documento para o seu tio Pedro, que chorou quando recebeu a titularidade. Então, fico imensamente feliz em ter a sua juventude aqui brigando por essa questão, que é de suma importância. O vereador Rafael coloca aqui que é uma realidade. Temos que olhar, sim, com mais sensibilidade nessa questão. Aí vai falar de orçamento, essas questões todas, mas nós temos que buscar, como temos hoje aqui o deputado federal, como foi feito em outrora com o deputado federal Baleia Rossi em 2018, para dar continuidade no projeto da Vila Esperança. Então tem que esquecer as siglas partidárias e brigar, sim, por essa questão da regularização fundiária. Uma cidade que quer ser digna tem que ter regularização fundiária. Aqui temos o vereador Rodrigo Alemão, que sempre que pode está cobrando o plano diretor, mas também temos que passar por essa questão da regularização fundiária. Se queremos uma cidade decente, e tenho certeza que Vossa Excelência quer, esse é o caminho. Como sempre faço coro à questão da regularização fundiária com interlocução no governo federal e até mesmo estadual, encabecei, por exemplo, a questões da governo João Dória, que é acabar com a CDHU, que é privatizar. Para o nosso município é um retrocesso. Essa é a grande realidade. Dificilmente, eu já escutei muita gente falar que o empresário vai vir aqui a construir a longo prazo para
para a classe que 70% é atingida da nossa população? Mentira, vereador. Não vai fazer isso. Então é um retrocesso se a CDHU, por exemplo, for privatizada. Essa é uma grande realidade. Pensando no nosso município, isso é um retrocesso. Mais uma vez, fica aqui meus parabéns pela sua iniciativa e vamos junto nessa luta de regularização fundiária, vereador. Continua a discussão com a palavra, vereador Alessandro. Nobres vereadores, nova vereadora, obrigado, deputado Júnior Bozella, pela visita. Prefeito, assessoria, ex-vereadores que aqui estão, vice-prefeito. Desde já, conte com o meu apoio, vereador Alan Matias. Alan Matias, que eu tenho como companheiro de Câmara, um parlamentar e como um amigo, né? E a gente está sempre fazendo algumas discussões e, de fato, a discussão que tem fundamento, né? O vereador, em especial as pessoas do Costa Muniz, assim, eu vi que o senhor está visitando, está fazendo discussões junto àquela comunidade, e é isso, né? O papel do parlamentar é esse, não é simplesmente em época de campanha aparecer lá fazendo o que vai fazer e depois some, né? É isso mesmo, é dar a cara e falar, eu estou aqui e vou defender vocês, né? Eu pedi a palavra na apresentação do seu requerimento anterior, na questão do poupa-tempo, é esse também o papel do parlamentar, né? Eu faço o projeto, faço esse requerimento e faço gestões paralelo a isso, né? E foi brilhante, deputado, no prefeito, enfim, sabe da entrada que tem, o bom relacionamento que tem com o governo do Estado. Já adianto aqui, peço também aqui o deputado que aqui está, de ajudar a cidade de Cubatão em relação à questão da alta complexidade, que a gente precisa fazer essa discussão aqui no parlamento e buscar recursos para que nós tenhamos futuramente condições de ofertar essa política, né, para a cidade de Cubatão, na questão da alta complexidade no hospital imenso que temos que ter especialidade no hospital e temos que recorrer aos nossos deputados, tanto federal como estadual, ao governador, enfim, a responsabilidade é de todos e cabe a cada um vereador aqui fazer gestão com o seu deputado, com o seu político que você tem acima de ti, né? Eu particularmente, todos sabem da minha relação, do meu apoio e das discussões que faço, os pedidos de apoio que sempre faço a um colega de Câmara do deputado Júnior Bozella, que é o deputado Davi Soares, do Democratas, um cara que está sempre atento às discussões que faço, sempre que tenho dúvidas e tem um olhar especial para a cidade de Cubatão. E é isso. Vereador, brilhante os seus requerimentos, né? Nós tínhamos também criado esse requerimento na questão do poupa-tempo, mas sem vaidade. Nossa. Sem vaidade. Nossa. Sem vaidade. Recuo, o vereador apresentou, espero que seja implantado, porque o beneficiado é o povo da cidade de Cubatão. Então, sem vaidade de que foi fulano ou foi ciclano. O que importa é que a política está chegando para o município. Parabéns, vereador. Continua em discussão, em votação. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Alan Matias. Só retornar na questão que foi abordada pelo vereador Rodrigo com relação ao viaduto do Casqueiro. No dia 29 de abril, como presidente aqui da Comissão de Transporte, né, juntamente com o vereador Alessandro, juntamente com o vereador Alexandre Topete, fomos convocados pelo prefeito, pelo DR, para estarmos fazendo uma visita até o DR em uma audiência, né, onde foi tratado ali um anseio da nossa cidade há mais de 3 anos, querendo repassar a gestão daquele viaduto para Ecovias, né. Sabemos que ali as manutenções que são feitas não têm deixado da forma que nós queremos, né? Um viaduto sem iluminação, um viaduto com um problema ali na sua cabeceira, mas enfim, saímos de lá com expectativas muito boas. O que disseram para nós é que em questão de, no máximo, 1 ano, essas obras provavelmente já sejam entregues, com uma alça sentido bairros Cotas e São Paulo, com uma outra alça ligando, intermediando a questão do Casqueiro. Enfim, cobramos ali para que as mesmas melhorias que estão sendo feitas nos viadutos, nos anéis viários da entrada de Santos, possam chegar até ali o Jardim Casqueiro e beneficiar a toda a população de Cubatão. É isso. Só isso, presidente. Continua em votação. Com a Passa a palavra, palavra. vereador Roxinho, logo após Rafael. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, já de antemão aqui fica meu voto favorável ao nobre requerimento, vereador Alan Matias. Mas, senhor presidente, eu queria aqui tocar no assunto na leitura da resolução 2977, de 17 de maio, atentando às folhas 06 do processo, no qual o presidente da comissão aprovada nessa Câmara,
indico para compor a comissão os vereadores que assinaram o requerimento da SEI com acréscimo de um parlamentar do PSDB, no caso o vereador Alan Matias, Alan Matias, em respeito à proporcionalidade partidária, como dita o regime interno. Indico ainda o vereador Alessandro Oliveira como relator, Cubatão, 17 de maio de 2021, presidente da comissão, Rafael de Souza Vilar. Senhor presidente, conforme o artigo 54 do nosso regimento interno, ao presidente da Câmara caberá indicar os vereadores que comporão a comissão mediante consulta ao autor. No caso, o primeiro signatário, o vereador Rafael Tucla, no qual aqui ele indica nas folhas 6, que são os vereadores que assinaram a comissão. Voltando aqui à folha 03, eu quero acreditar que seja um erro de datilografia, que meu nome parece muito com o do vereador Guilherme Malaquias. Nada contra, Fábio Alves e Guilherme Malaquias é muito parecido, nada contra o vereador Guilherme, mas ele não assinou o documento conforme consta aqui na folha 03, senhor presidente. Então, eu gostaria que Vossa Excelência visse com a DVA, que eu quero acreditar que seja um erro, não constando o meu nome aqui na resolução 2977, para que não tenha que recorrer às esferas judiciais para ter meu nome na comissão especial de inquérito. É só, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, eu não ia falar sobre isso, mas faço coro ao entendimento do nobre ativista do direito, vereador Roxinho, porque também entendo isso. Sei que o regimento dá prerrogativa ao presidente para interpretar as dúvidas sobre lei orgânica, sobre regimento, mas acredito que está claro, límpido, transparente, até porque no meu despacho eu fiz questão de não indicar o relator para não criar nenhum constrangimento, porque essa SEI, na verdade, tem criado muito constrangimento. O prefeito municipal, numa entrevista, disse que vem aqui sempre, e a gente sabe que é mentira. Em 5 anos de mandato, acho que é a 4ª vez que ele vem sem ser convidado de forma institucional, se não me engano, 4ª, para estourar, para não errar. E assim, acredito que o vereador mostrou agora para que serve o mandato conferido pelo povo, que é para não temer. Que muitas vezes o medo impede as pessoas de alcançarem seus objetivos. A águia mesmo nunca vai pensar se o galho a suporta, porque ela confia nas suas próprias asas. E o vereador mostrou aqui coragem. E é o que falta muito em muitas pessoas, falta coragem. Porque nós sabemos que nos bastidores essa SEI tentaram inviabilizar essa SEI, só que o regimento, lá no começo, na Constituinte, quando o espírito do autor, do legislador, visava já esses problemas de interferência entre os poderes e tentativas de intimidação, ele disse o quê? Nenhum autor de requerimento, blá, 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 poderá retirar a sua assinatura. Então, acredito que foi uma falta de interpretação de texto, e hoje os vereadores não passaram e nem foram impulsionados a cometer nenhuma ilegalidade, porque retirar uma assinatura de uma SEI dessa seria constrangedor para o poder. E a gente vê as tentativas reiteradas de subjugar a Câmara, tanto que hoje vamos votar um projeto de lei que retira do Poder Legislativo a prerrogativa de fazer uma intervenção pré um erro. Os convênios hoje passam pela Câmara, os pedidos para convênios e etc. E o prefeito hoje manda para a Câmara um projeto retirando. Aí ele fala, mas é inconstitucional a prefeitura que entre com o ADIM, porque se ele vela pela independência e harmonia, qual o problema desses convênios passarem por aqui? Qual o problema de abrir uma SEI para fiscalizar o hospital, se ele mesmo, quando parlamentar, abriu 6? Quer dizer, hoje abrir SEI é conveniência e oportunidade, mas na época de Vossa Excelência era o quê? Era o quê? Trabalho sério. Diria Pinolo. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Alan Matias. Senhor presidente, nobres pares,
Cumprir a função social é um dos pontos centrais para a viabilidade de políticas públicas. Ou seja, a propriedade deve ser utilizada em benefício da sociedade e não apenas de acordo com os interesses do proprietário. Longe de ser uma diretriz ideológica, a função social está presente em diversos dispositivos da Constituição Federal, que também prevê instrumentos para que o poder público exija seu cumprimento, sendo o mais conhecido deles a desapropriação para fins de reforma agrária. Os objetivos da política urbana também só podem ser alcançados com uma distribuição equilibrada e racional dos usos dos imóveis no território. Nesse sentido, a ociosidade de terrenos ou edificações, quando localizados em regiões com infraestrutura adequada, pode causar efeitos prejudiciais ao seu entorno, como degradação e o abandono, e a toda a cidade, uma vez que diminuiu a oferta de áreas aptas à urbanização ou utilização, provocando o encarecimento dos imóveis e a expulsão de grandes parcelas da população para regiões mais afastadas e ambientalmente sensíveis. Considerando que nosso município tem diversos imóveis inutilizados e sem a devida manutenção, como situado na Rua Manuel Leal, número 5, Jardim São Francisco, antiga Associação Casa Menino Felipe, CAMEF. Requer observar as formalidades regimentais, após ouvidos o doutor plenário, expedir ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ademar da Silva Oliveira, para solicitar a realização de reforma e destinação devida a este e demais próprios públicos, que atualmente se encontram desocupados e sem destinação. Ademais, proponho que o local supracitado seja destinado a um atendimento social ou junto à Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alan Matias. Como foi citado agora no requerimento, né, existem diversos próprios públicos na nossa cidade inutilizados. Né? Acabei de falar especificamente de um, a antiga CAMEF, Casa Menino Felipe, que fica ali no conjunto Afonso Schmidt. Né? Em conversa com vizinhos ali daquele local, com lideranças dali daquele bairro, o pessoal pede muito para que dê uma destinação para aquele próprio, né? Que seja efetuado ali um projeto social, um projeto educacional, um projeto de saúde, enfim. Tenho certeza que essa Casa de Leis está totalmente apta e disposta a discutir qualquer tipo de projeto para uma benfeitoria, para que seja de bom grado a todos que utilizam aquele local, a toda a cidade, a todo o conjunto Afonso Schmidt, Costa Silva, Jardim São Francisco, aquela adjacências ali, né? A todos, tá bom? Então, fica aqui, prefeito, o meu pedido para que olhe com carinho para aquele lugar e que possa ser implementada, sem dúvida, algum tipo de política pública para poder favorecer pessoas daqueles locais, né? Só isso, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, parabéns ao vereador Alan Matias, aonde eu antecipo o meu voto favorável, até porque não deixaria de falar que, além de ser meu bairro, apresentei na semana passada um requerimento semelhante ao de Vossa Excelência, e isso só faz com que a Câmara esteja atenta aos detalhes da nossa cidade e à necessidade daqueles que mais precisam, e creio que isso só vem a criar musculatura e a fortalecer nosso pedido mediante aí ao nosso prefeito, para que dê as reformas necessárias para que esses equipamentos sejam realmente utilizados pela nossa população. Não só a CAMEF, como temos a área do CSU, que é um pedido que fiz ao prefeito, que viesse fazer a reforma total daquele espaço. No próprio Afonso Schmidt, nós temos aquela área lá no fundo, que hoje é destinada, que é inclusive uma obra que foi feita pela Petrobras, que hoje é destinada por uma ONG, e precisamos retomar, vereador Pio, esses espaços para que a gente possa fazer com que a nossa população use da melhor forma, da melhor maneira possível. É de extrema importância, vereador, que Vossa Excelência também apresentou o requerimento para que a gente possa
está empenhado, não só Vossa Excelência como eu, mas junto com todos os vereadores, para que a gente possa fazer com que a nossa cidade venha atender às necessidades da população, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais necessitam. Voto favorável. Antecipo meu voto favorável, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra, vereador Alessandro. Vereadores, nobre vereadora, perfeito, Alan Matias, né? E volto a dizer, sem vaidades, né? Porque eu vi um vereador também se referindo ao mesmo local, CAMEF, né? Antiga, lá na época de juizado de menor, né? Faz tempo, né? Eu já estou com uma certa idade, né? Eu lembro disso. Recentemente eu tive algumas discussões e fiquei muito feliz em relação ao destino daquilo ali, né? Me parece, vereador, que tem um planejamento, né? O prefeito está aqui, foi um que também me confidenciou da ideia de levarmos para aquele local o CAPS, né? Hoje nós temos um CAPS aqui na Vila Nova, que é um equipamento locado. E ali a gente não teria esse custo, poderia investir, né, esse custo com aluguel na estrutura do CAPS, né? E outra, nós temos diversas ideias que eu discuto com a minha assessoria da questão do CAPS infantil, que temos a necessidade de investir nas nossas crianças, que o número cresce assustadoramente, as crianças que se envolvem hoje com drogadição, às vezes problemas de depressão, né, problemas emocionais por conta de diversas questões, enfim. Então, se esse for o destino, brilhante. Tem toda uma estrutura, espaço, ao lado de uma praça, na área 5, então tomara que o destino seja isso, um CAPS que tenha condições de atender a população de Cubatão, já que, infelizmente, o número de pessoas assistido hoje pelo CAPS, problema emocional, é muito grande. Nós temos aqui na cidade de Cubatão o CAPS transtorno e temos também o CAPS álcool e drogas. Tanto um quanto o outro está abarrotado de pessoas, né, com dificuldades emocionais e que precisa, né, de condições para se tratar, e nada melhor do que uma estrutura ampla que tenha condições de ter lá as suas equipes, né, não só os médicos psiquiatras, mas como psicólogos, como terapeutas ocupacionais, que dê condições e que dê tratamento com resolutividade para essas pessoas. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alan Matias. Já agradeço os votos favoráveis antecipadamente. Parabéns, Marcos Roberto Tinham. Eu não estive aqui na última sessão, mas conversamos durante a semana sobre a questão da antiga CAMEF. Parabenizar sua sensibilidade também, sua proatividade em estar sempre preocupado com aquele bairro e aquela região, né? É isso, todos juntos, de mãos dadas, tentando o melhor para a nossa cidade. Como o Alessandro frisou por diversas vezes, sem vaidades, aqui é um requerimento que está em meu nome, mas que representa, sem dúvidas, o pedido de muitos de Vossa Excelência. Por enquanto é só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez aqui eu venho a parabenizar o vereador Alan Matias por esse requerimento, e fico mais feliz ainda que eu vi o vídeo que ele gravou lá. Ocorreu tudo dentro da normalidade, diferentemente do nosso vice-prefeito hoje, à época vereador Ivan Delbrando, que o fantasminha correu atrás dele à época lá, ele deu um pinote danado, né? Mas brincadeiras à parte, tenho essa liberdade com o nosso vice-prefeito Ivan Delbrando, e foi um fato que foi muito comentado. Mas, Alan Matias, parabéns, e brilhantemente a área 5 ali precisa dessas questões do aparato, né, público, que muito tem defasado ali naquela região. O time está sempre por lá, eu também tenho bastantes conhecidos e amigos ali próximo, no Unidos ali e adjacências ali. A gente conhece a problemática e parabéns, porque precisa, o Alessandro falou da questão do CAPS, principalmente o infantil, haja vista que na última audiência pública da saúde, né, Alessandro, foi colocado aqui, por exemplo, acompanhamento mais de 14 mil. Nossos jovens estão doentes, então realmente aquele espaço não só para essa atividade, como o Alan colocou aqui através do seu requerimento, está ocioso, está sucateado, e é mais que necessário esse envolvimento e essa vontade de fazer e arrumar aquele local ali para servir a nossa população. O princípio de tudo é isso, servir a nossa população. Mais uma vez, já antecipo meu voto favorável. Parabéns, Alan Matias. É só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, Alan. Eu quero continuar meu discurso. Quando falava sobre a tentativa frustrada do Poder Executivo de inviabilizar a comissão de inquérito. Mas
acredito, Alan, que vai dar certo. Nós temos que ter fé. Fé em Deus, fé na vida e muita coragem para mudar, até quando é de opinião. Alan, mas que seja um local funcional. Sabe por quê? Porque aqui nessa casa, na última legislatura, nós aprovamos a cessão do teatro, do antigo teatro, para o Centro de Oncologia, para transformar o Centro de Oncologia, juntar com o Complexo de Saúde da cidade, para fortalecer a saúde da população e a saúde pública num todo. Todavia, vereador Alessandro, eu vou pegar gancho na sua fala quando fala de políticas públicas. Eu estive lá, né, no primeiro momento fiquei feliz, e vi o quê? Lá atende cardiologia, neurocirurgia, clínica geral, ginecologista, ortopedista, pediatra, só SUS, cirurgia de cabeça e pescoço, urologista, cirurgia geral, cirurgia plástica e coloproctologia. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, pô, bastante especialidade. Mas aí eu caí na real conversando com a atendente que tinha alguma coisa errada. Porque eu me recordei que naquela lei, a gente autorizava a sessão, dava até uma condição da prefeitura pedir que ampliasse o serviço, mas em todo o seu corpo jurídico, a lei só fala sobre SUS. Sem custo para o munícipe, 100% SUS e outras características que remetem ao que? A gratuidade do serviço. Porém, vereador Queixão, enquanto as nossas cirurgias eletivas foram suspensas, lá as mulheres que quiserem podem até colocar implante de silicone. Enquanto o munícipe da cidade não consegue tirar uma vesícula, um outro órgão com problema, lá se você pagar, você consegue colocar até prótese de silicone. O que, no meu ponto de vista, está de forma equivocada. É uma prestação de serviço equivocada. É bacana ter atividade? É bacana. Mas não é bacana a empresa, mais uma vez, usar a nossa estrutura pública como ambulatório de convênio. Porque lá, até o paciente que sai do convênio sai com uma guia que é igual a do SUS para pegar o remédio de graça. Nada contra. A gente tem que atender de forma universal, mas tem que ter um controle. A gente não consegue controlar a compra de medicamento contando com particular se não tiver esses dados. E como lá tudo é muito confuso, particular, público e etc., por isso que a CEI é muito importante nesse momento para estar corrigindo esses erros. Fiquei feliz quando vi a atividade, o bom uso do prédio, que era um símbolo de corrupção, mas fiquei triste porque não alcança o munícipe da cidade. Volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, Alan Matias. Senhor presidente, peço que o senhor consulte o plenário para que possamos ir direto à ordem do dia. Submeter ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias para que possamos ir direto para a ordem do dia. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos direto para a ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 9/2021, projeto de lei número 2/2021, autoria Rodrigo Ramos Soares. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Define a visão monocular como deficiência visual no município de Cubatão, o seu dia municipal e dá outras providências. Em discussão, em votação, a palavra, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, hoje foi muito dito sobre saúde aqui nesse plenário. Eu gostaria de perguntar se o senhor sabia que a esquizofrenia, senhor presidente, é uma doença cerebral muito grave, complexa, que pode causar sintomas preocupantes, como ouvir vozes e ter uma forma deturpada de pensar sobre as pessoas. Pois bem, na última semana após a abertura dessa CEI que citamos aqui, que foi lida, o prefeito municipal usou da sua prerrogativa de político da cidade, chefe, autoridade, para ir falar um monte de impropérios dos mais diversos na rádio do Raposa. Um deles foi afirmar que o diabo disse que está sem dormir.
O chefe do executivo anda tão confuso, vereador Alessandro, que tem ouvido vozes. Mas eu quero avisar, aproveitar que ele está aqui, ao senhor prefeito, que não foi o diabo que falou com ele. Talvez a sua consciência. Porque por mais arrogante, prepotente, coração peludo que ele seja, maldoso, o diabo não ia perder tempo para estar conversando com ele. Porque o diabo conversou com pessoas ilustres, conversou com Adão e Eva no paraíso, através da serpente, com Deus para falar sobre Jó, com Jesus no pináculo para falar sobre a humanidade, mas agora o diabo perde o tempo para falar do sono alheio. E eu acho que isso é muito preocupante para a cidade. Porque ter o prefeito que está tendo esses devaneios é inadmissível. Na mesma entrevista, senhor Queixão, disse que a Câmara, do meu ponto de vista, era a terra de cego, porque ele falou assim, o vereador Rafael, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, eu não entendi se ele quis dizer que nós éramos burro aqui, ou se era uma terra de cego. Eu fiquei, assim, muito chateado, porque foi mais uma prova de que a CEI tentaram interromper essa CEI. E é axiomático, Alessandro, quando o chefe do executivo tem uma conduta desproporcional a um fato corriqueiro. Como eu disse, no seu mandato de vereador, ele abriu SEI. E agora, SEI é para conveniência, oportunidade, desqualifica vereador, desqualifica o parlamento num todo, porque um vereador representa o parlamento. Então, assim, falou de mim, falou do vereador Roxinho, e isso é inadmissível. Se, por um lado, ele enaltece a fundação e diz que seu governo é aferidor de medidas quando falamos de honestidade, e, por outro lado, ele não aceita que o legislativo possa fiscalizar, sendo o órgão fiscalizador da cidade. Desmerece parlamentar como cegos, se refere à Câmara de modo pejorativo e outras coisas. Disse até que no seu DNA, Queixão, de vereador, está a fiscalização. Deve ser por isso que toda vez ele manda algo complexo, contraditório e que conturba o coração da população para sangrar essa casa. Ele deve estar tentando tirar de nós o DNA. Continua em votação. Os vereadores... Para todos ficarem cientes, a votação está aberta. Continua em votação. Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, primeiro para agradecer esse legislativo pela aprovação unânime em segunda discussão desse projeto de minha autoria, em que a partir de quando o legislativo aprova, é do poder legislativo, independente do vereador que tenha apresentado. O destinatário do nosso serviço público é a população de Cubatão. Então é por isso que, unidos, tenho certeza que conseguiremos reconstruir essa cidade. E referente aqui ao projeto de visão monocular, eu quero ressaltar um assunto que também, desde o mandato anterior, a gente vem tentando fazer uma gestão com o Lar das Moças Cegas, o município de Santos vizinho, em que atende toda a Baixada Santista e até o estado de São Paulo, que é referência no acompanhamento para pessoas com deficiência visual. E aqui em Cubatão temos cerca de 30 pessoas que hoje estão sendo atendidos naquela instituição, de forma até mesmo gratuita, com base no tratamento e acompanhamento que a entidade vem fazendo desde a juventude dessas pessoas. Então é muito importante a gente estar resgatando esse convênio com o Lar das Moças Cegas para que possamos estar dando um atendimento para as pessoas de Cubatão e até ampliando para aqueles que tenham necessidade. Porque eu sei, através de contatos e reuniões que realizamos, que tem uma lista de espera para novas pessoas com essa deficiência ter o acompanhamento ali no Lar das Moças Cegas. Este convênio, salvo engano, já está há praticamente 8 anos parado. Então é muito importante, aproveitando a presença aqui do senhor prefeito municipal, que a gente resgate essas possibilidades de ter o convênio lá das Moças Cegas, porque vem também um assunto aqui que estamos votando nesse momento, em que todos estamos sendo unânimes, que é a visão monocular, ou seja, aquele que só enxerga de um olho, de uma vista, para trazer direitos, benefícios, inserir nos programas municipais. Então, aproveitando o ensejo, é importantíssimo resgatar esse convênio para a nossa cidade. É só, senhor presidente. Continua em votação. Para todos ficarem cientes, a votação está aberta. Com a palavra, vereador Alan Matias. Registra o voto, por favor, vereador Alan. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 197/2021, projeto de emenda à lei orgânica número 01/2021, autoria prefeito municipal.
Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com substitutivo favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Saúde. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente projeto de emenda à lei orgânica que altera e revoga os dispositivos que menciona da lei orgânica do município de Cubatão. As comissões de Justiça e Redação e de Saúde, usando a prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8/12 encontra-se o parecer da doutora Assessoria Jurídica da Casa, abaixo transcrito e opinando pela impossibilidade jurídica e pela inconstitucionalidade de alteração do inciso 18º do artigo 6º e da revogação do inciso 15º do artigo 18 do parágrafo 1º do artigo 95, todos da lei orgânica pretendida. Em que pese a brilhante manifestação do douto procurado legislativo, data vênia, alguns pontos merecem destaque. O projeto apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal trata da matéria que se encontra no rol do que se convencionou denominar de reserva da administração e que, por estar apenas à discricionariedade do senhor prefeito municipal, não depende de autorização legislativa específica. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inconstitucional o inciso 14º do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, que atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcio com outros municípios. A jurisprudência sedimentada do excelentíssimo Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que os atos típicos do Poder Executivo não dependem de deliberação do Poder Legislativo. Direito constitucional, convênios, autorização ou ratificação por Assembleia Legislativa, usurpação de competência do Poder Executivo, princípio da separação de poderes, ação direta de inconstitucionalidade do inciso 21º do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, que diz: Legislativa, 21ª, autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à Assembleia Legislativa nos 90 dias subsequentes à sua celebração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da Assembleia Legislativa fere o princípio da independência e harmonia dos poderes, artigo 2º. Precedentes ação direta julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso 21º do artigo 54 da Constituição do Estado do Paraná, ADI 342, relator Sidney Sanches, Tribunal Pleno julgado em 6/2/2003. A manifestação do douto procurador lançou luz sobre o recente posicionamento do STF no exame da ação direta de inconstitucionalidade número 331/, Paraíba, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de 2014, ao se pronunciar sobre questão análoga. No caso em questão, o tribunal entendeu não contrariar o princípio da separação de poderes, considerada a simetria constitucional, preceito local que submete à celebração de convênios e autorização do Poder Legislativo. Ocorre, contudo, que no caso específico o entendimento foi firmado ao abordar a questão dos convênios que constituam despesas não previstas na lei orçamentária como forma de preservar o processo orçamentário, evitando assim a bula e apreciação pelo legislador, autorização das despesas públicas locais. Nesse sentido, importante é a clara definição de quais convênios devem ser autorizados pelo Poder Legislativo. De um lado, tem-se que a necessidade de prévia autorização do Poder Legislativo para que o Executivo desempenhe algumas de suas atividades pode causar prejuízos irreparáveis à população, uma vez que o trâmite procedimental para a prática dos atos administrativos pode vir a privar o cidadão de obras e serviços públicos essenciais. Além disso,
Tal exigência parece atentar contra o princípio da eficiência, que exige que o aparelho estatal se revele apto a gerar benefícios aos administrados, prestando serviço à sociedade e respeitando o contribuinte ante a inerente lentidão ocasionada pela previsão normativa que condiciona a assinatura dos aludidos contratos de concessão de direito real de uso de bens municipais e convênios onerosos entre o município e outros, a prévia aprovação da Câmara Municipal, em prejuízo dos próprios munícipes. A Constituição Federal de 1988, ao abordar o tema, estabelece que: artigo 71. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recurso repassado pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, a Distrito Federal ou a município. Já a Constituição do Estado de São Paulo prevê, artigo 20, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o Estado em encargos não previstos na lei orçamentária. O texto da Carta Bandeirante evidencia o caráter excepcional da autorização legislativa, de modo que apenas devem ser aprovados pelo Poder Legislativo respectivos convênios, acordos ou contratos que resultem para o Estado em encargo não previsto na lei orçamentária. Assim, necessário que a legislação municipal adeque-se aos imperativos constitucionais a fim de que garantir a condução razoável e eficiente da coisa pública. O artigo 41 do Regimento Interno estabelece que a comissão a que tiver sido submetida a matéria poderá propor, em parecer, a sua adoção, rejeição, arquivamento às emendas que julgar necessárias ou concluir substitutivo. Nesse sentido, a comissão apresenta substitutivo ao projeto de emenda à lei orgânica em tela, necessárias para a adequação da norma aos fins almejados e a melhor técnica legislativa. Substitutivo à proposta de emenda à lei orgânica do município número 1/21. Altera os dispositivos que menciona da lei orgânica do município e da outras previdências. Artigo 1º, o artigo 6º, inciso 18º, o artigo 18, inciso 15º, o artigo 76, inciso 18º, e o artigo 95, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorros por seus próprios serviços ou mediante convênio. Autorizar convênios que acarretem aumento de despesas não prevista na lei orçamentária com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Encaminhar ao Poder Legislativo mensalmente as cópias das leis, decretos, portarias e convênios até o dia 15 do mês subsequente à edição do ato. A constituição de consórcios municipais, bem como de qualquer convênio que acarrete aumento de despesas não prevista na lei orçamentária, dependerá de autorização legislativa. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Conclusão. Considerando as informações constantes nos autos do processo, com as alterações constantes do substitutivo, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, e este é o nosso parecer, Sala das Comitões, 7 de abril, Comissão de Justiça de Redação, Wilson Pio dos Reis, presidente relator, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, Maria Jaqueline da Silva, membro. Comissão de Saúde, Roniele Martins da Silva, presidente, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, César da Silva Nascimento, membro. Em discussão, parecer. Todos os vereadores ficarem cientes, a votação está aberta. Em discussão, em votação. Vereadores que forem pela aprovação. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael. Presidente, como eu disse anteriormente, o discurso do político tem que caminhar coeso com a prática, colado com a prática, para que não haja um distanciamento entre a prática e a ação e preencha de falta de credibilidade, descrédito o governo, a Câmara
e os poderes num todo. E é complicado a gente ver mais um projeto desse, independente se de forma jurídica é possível a mudança, moralmente se faria necessário a manutenção da regra da forma que está. Até porque não existe empecilho nenhum e nem desconforto nenhum e nem causa atraso em nenhum processo administrativo que nós apreciemos aqui na casa. Qual é o problema de continuar com a regra da forma que estava posta e a gente tivesse a oportunidade de, anterior à celebração de um contrato ou um convênio, analisar? Eu sei que podemos fiscalizar depois, mas é diferente você impedir um erro e fiscalizar para, depois disso, consertar o erro. Então, acho que 15 vereadores e um prefeito, 16 pessoas, pensam melhor que uma só. Até porque tem aquela máxima, quando um fala e todos concordam, apenas um está pensando. Então, acho que não tem viés negativo nenhum em manter a Câmara, anteriormente a qualquer celebração, a par do assunto. E é disso que eu falava da prática. Porque no discurso, nessa cidade, é dito que se mantém o transporte alternativo e se defende o transporte alternativo. Na prática, o próprio vereador Rodrigo disse que um projeto saneador de uma nova licitação era o suficiente para manter o emprego de mais de 150 pais de família. No discurso, enaltece a cultura na cidade, na prática, extingue as políticas públicas, sufoca os grupos artísticos, reduz investimento na cultura, acabando com o nosso patrimônio, que também o autor foi o Rodrigo, patrimônio imaterial, grupos artísticos e a banda sinfônica. Aonde vamos chegar com tudo isso? Aonde o discurso não caminha de acordo e de mão dadas com a prática. É muito complicado. No discurso, reafirmou o compromisso em campanha da instalação da clínica da escola, do pagamento do 14º salário dos ACS, mas na prática não vemos políticas públicas para o autista, a não ser as que eu e o Rodrigo propusemos aqui na Câmara. Do chefe do Executivo, o silêncio é total. E esse é o nosso prefeito, que fala mal dos vereadores, no estúdio de rádios. Esse é o nosso prefeito do discurso, não da prática. Então, acho que o discurso tem que caminhar com as ações. Se é dito que o parlamento é respeitado, por que esvaziar a condição de fiscalização? É só, senhor presidente, volta a falar. Continue em votação o parecer. Com essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Alan Matias. Antes que encerre, quero agradecer mais uma vez a presença do deputado Júnior Bozella, e que tenho certeza que ele ficou atento a todas as demandas aqui da nossa cidade, não só a questão do poupa-tempo, a questão do viaduto, a questão do pedágio que o Rodrigo abordou, e com certeza você terá pessoas aqui para cobrá-lo, para que mais do que um requerimento, mais do que um ofício, sejam feitas, sejam concretizadas todas essas ações. É só isso, senhor presidente. Aprovado, registrando um voto contrário do vereador Rafael. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica, para aprovação de projeto de emenda à Lei Orgânica, é necessário o voto favorável de 2/3 dos membros desta Casa, ou seja, 10 votos. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Já incorporado o substitutivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tinho. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1 ao 2º. Submeto ao plenário a questão de ordem, vereador Tinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo do 1º ao 2º. Em discussão. Está aberta a votação. Em votação. Com a palavra, vereador Roxinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, já que o vereador Rafael me citou aqui no ocorrido da última sexta-feira, numa falácia do senhor prefeito na rádio, né, no programa do Luiz Roberto. Vereador Rafael, já dizia minha avó, aquilo ali é papo de comadre, sabe? Coisa de quem não tem o que fazer. Essa é a grande realidade. Sem pé, sem cabeça. Eu vou até
frasear o próprio prefeito, que sempre fala, a cada mentira dita, 10 verdades eu direi. Por exemplo, ele falou lá na rádio que a minha SEI da merenda, eu levei a 2 vereadores que insinuou que não escreva isso, não coloca 2015, que senão vai pegar eu, vai pegar você, vai pegar... Olha só o argumento do prefeito. Mas ele esqueceu que em 2015 ele era prefeito. E por que ele não abriu uma SEI, como outras que ele abriu? Segundo, se isso fosse verdade, únicos vereadores daquela época, aqui hoje, é eu, vereador César Nascimento, e vereador Queixão, presidente. E nenhum dos dois levei esse documento para ser assinado. Então, olha o descabimento da falácia do prefeito num programa de rádio. E está aqui, tanto é verdade, quem fez esse documento é o meu chefe de gabinete, doutor Vanderlei Mange, que se encontra no plenário. Ele tem total autonomia até para me desmentir se eu estiver falando alguma inverdade aqui. Então, vereador Rafael, e tem outra, ele coloca lá que não vê isso nas outras cidades, SEI. A cidade de Praia Grande acabou de abrir uma SEI da Covid, para fiscalizar os gastos da Covid. Aqui, nós tivemos acesso a um tribunal já apontando irregularidades. Então, fica difícil levar a sério. Até mesmo que, se é uma visita institucional, legal. Agora, nada que não possa participar. Está no plenário toda terça-feira, nas sessões, seja muito bem-vindo, que dá até um ânimo nas sessões. A presença do senhor prefeito aqui fica até mais animada. É só, senhor presidente, antecipo meu voto favorável. Peço a palavra. Continue a votação com a palavra do Rafael. Senhores vereadores, eu sei que muitos ainda acreditam nos contos ditos pelo chefe do Poder Executivo, trazendo promessas e fantasias que jamais se concretizam. Ele romantiza uma cidade, Júnior Bozella, invisível, que só pode ele entender, alcançar e perceber, porque ele tem uma percepção muito aguçada. Como ele diz, quem estuda direito, mesmo tendo dito que eu fugi da faculdade, cabe aqui registrar que eu tenho uma OAB e o G1 falou que ele não tem, mas tudo bem. Ele disse que a gente consegue perceber o mundo. E assim, é difícil entender essa cidade. Hoje mesmo me perguntaram em que bairro eu gostaria de morar se não fosse no Casqueiro. Eu disse no bairro do Facebook, lá no Facebook do prefeito. Porque lá as coisas são romantizadas, lá tem casa própria, lá tem prédio para o servidor, lá as torres, lá tem próprios reformados, merenda de qualidade. E aí, quando veio um fato sobre a merenda, a gente é jogado na lama. Disse que os vereadores eram sem voto, sem postura, sem lado. Só faltou chamar de ladrão, porque quando você fala, cria uma SEI para impor dificuldade, para colher facilidade, eu não sei que outra interpretação é dada. E o pior de tudo, senhor presidente, na primeira frase da entrevista, ele diz o seguinte: o Rafael é assim mesmo, traz colocações jurídicas sem fundamento ou solidez nenhuma, mas também, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ora, senhores vereadores da cidade de Cubatão, será que ninguém tem a capacidade mínima de entendimento e de perceber a forma desqualificada com que ele considera os companheiros dessa casa? Chamando todos de burro e eu menos burro. Por isso que eu ajo dessa forma. Que eu tento manipular vossas excelências. Algum dia eu liguei para alguém aqui para retirar a assinatura de projeto? Eu nunca pedi. Então é complicado. Somos vereadores e temos que trabalhar dessa forma, fiscalizando e dessa forma contribuindo com a cidade. Aqui, senhor prefeito, ninguém é seu inimigo pessoal. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel na história, que é ajudá-lo a formatar políticas públicas de qualidade que alcancem a população. Se o senhor fala que não, tudo bem, não tem problema. O senhor pode usar o Raposa para falar mais impropérios lá, não tem problema. Só que é difícil, ele esquece que atrás do mandato de um vereador existe uma família, existe a religião que ele professa, existe a população que ele representa.
E o regimento fala que onde está um vereador, estão todos representados. Então, onde fala mal de um vereador, se macula o poder num todo. Mas é isso, senhores. Eu peço aqui, volto a falar na próxima sessão. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, além das presenças ilustres já registradas aqui, do nobre deputado federal, Júnior Bozella, faço questão de destacar também a presença do jovem Michael Santana, líder comunitário da Vila Esperança, jornalista de nossa cidade, um guerreiro, um batalhador que está ali representando aquela comunidade do maior bairro de nossa cidade. Então agradeço muito a presença do senhor, continue nessa luta, porque essa luta é a nossa, é a luta que precisamos estar unidos. É uma luta em que só através da união dos poderes e principalmente da sociedade, das pessoas de bem, é que teremos uma sociedade melhor, mais justa e reconstruída com a dignidade que todo cubatense espera. E hoje também, senhor presidente, é importante ressaltar que estamos em 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Assunto que parece que passou desapercebido até o momento e que assola o nosso município também. Estamos vivendo em momento de pandemia, muitas famílias estão passando por um grande desemprego, o número, né, de desempregados aumenta a cada dia, e também de jovens, adolescentes, entrando na prostituição. É um assunto que vamos tocar, enfrentar e nos unir junto com a sociedade de melhoramentos, com as pessoas de bem, para que isso não ocorra em nossa cidade. E trazer também aos poderes competentes para apurar e, inclusive, tomar as penalidades cabíveis para aqueles que estão explorando nessa forma. Então, senhor presidente, quero ressaltar o dia 18 de maio e a união necessária de todos para estarmos reconstruindo e trazermos dignidade para a população de Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em votação. Aprovado. Registrando um voto contrário do vereador Rafael Tucla. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com substitutivo o presente projeto de emenda à lei orgânica. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 8ª sessão ordinária de 2021. Eu converso agora com o vereador Rodrigo Alemão, que teve um projeto de lei aprovado em segunda discussão, não é, vereador? Este projeto que dá
deficiência visual, né? Foi aprovado semana passada em primeira discussão e essa semana em segunda discussão por unanimidade, né? Boa noite ao senhor. Perfeito. Boa noite, Washington. Todos acompanham aqui a TV Câmara de Cubatão. E acabamos de finalizar a sessão ordinária, onde aprovamos em segunda discussão um projeto de lei de minha autoria, trazendo a visão monocular dentro dos benefícios e direitos para toda a população de Cubatão que tem a visão apenas em um dos olhos. E quais são esses benefícios que serão aí contemplados com essas pessoas com essa deficiência? Por exemplo, quando for participar de concurso público, a pessoa terá direito a entrar dentro da cota de deficientes. Simplesmente também a questão de uma vaga regulamentada, o direito a ter uma vaga regulamentada de estacionamento de veículos. Então temos direito de preferência em atendimento em estabelecimentos públicos, bancos, etc. Então nós trouxemos, através desse projeto, a regulamentação de um direito, deixando claro aqui no nosso município de Cubatão que a pessoa acometida dessa deficiência pode requisitar esse benefício, esse direito em nossa cidade. Vereador, não é nem por maldade das pessoas, mas existe muita gente que não tem conhecimento desta preocupação com este projeto de lei na qual foi aprovado, né? A deficiência visual, não é? Sem dúvida. Fui autor desse projeto através de diálogo com pessoas que são acometidas por essa deficiência, demonstrando as dificuldades no dia a dia para estar ali contemplando seus direitos. Temos uma legislação federal, uma estadual, mas os municípios ainda ficaram meio de forma obscura a contemplação de todos esses benefícios para quem é acometido da deficiência monocular, que é aquela no qual a pessoa só enxerga de um dos olhos. Agora é só esperar ser sancionada pelo prefeito municipal depois de votado em segunda discussão, não é, Perfeito. vereador? A partir de agora, tem 15 dias para o prefeito, o Poder Executivo, sancionar ou vetar a lei. E a partir dali, eu acredito muito da sanção, vai virar lei e a execução da mesma, se colocar em prática para toda a população de Cubatão. Tá legal, vereador, muito obrigado e parabéns pelo projeto, né? Foi aprovado por unanimidade, não é? Correto, aprovado em 2 discussões por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores, o presidente da Câmara pela pautação do projeto. E agora acho que essa é a grande função do vereador, de trazer políticas públicas, legislações para contemplar, trazer um bem-estar social. Então, estamos aí agora prestando contas daquilo que estamos fazendo ao longo do mandato. Muito obrigado a todos. Muito bem, está aí a participação do vereador Rodrigo Alemão conversando conosco aqui no término da 8ª sessão ordinária realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima noite e continue com a programação da TV Câmara de Cubatão.